LifeTech, eu sou lá no canal LifeTech. Sente-se na cadeira que hoje eu vou falar do bilionário mais louco que já existiu. Um verdadeiro caçador de unicórnios, um visionário, o homem mais rico do mundo, por 3 dias. Supposed to be a fund of $100 billion? Yes. Now that would be the biggest fund ever raised. So when you told people you were going to raise a $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Well, some people said. Isso mesmo. Masa Son foi o homem mais rico do mundo por 3 dias inteiros. E depois perdeu cerca de 70 bilhões de dólares, quase da noite para o dia, a maior perda pessoal da história. Ele conseguiu garantir 45 bilhões de dólares em financiamento após uma reunião de 45 minutos. Ele é também responsável pelo maior investimento já feito, mas por outro lado, muitos acham que ele é simplesmente um jogador louco que trata a economia como um cassino e que está causando danos catastróficos. Este é um homem que uma vez ameaçou se incendiar se não conseguisse fechar um negócio de um homem que investiu bilhões de dólares. Um homem que investe bilhões de dólares em empreendedores puramente baseado no brilho de seus olhos. Quem é Masa Son? A maioria das pessoas sabem muito pouco sobre esse homem, mas deveriam. Ele está literalmente mudando o mundo e apostando no nosso futuro. E a sua história é uma das mais fascinantes que já ouvi. É inspiradora, é aterrorizante e, acima de tudo, é absolutamente insano. Os avós de Masa Son emigraram para o Japão da Coreia do Sul se escondendo em um pequeno barco de pesca. Eles não tinham comida e nenhum lugar para ficar, e não sabiam falar a língua. O começo da vida de Masa foi sombrio também. Ele era considerado um estranho na sociedade japonesa, por causa de sua herança e seus colegas de infância. Seu pai mal ganhava o suficiente para sobreviver e fazia todos os bicos que podia para ganhar dinheiro, desde a criação de porcos até a venda de bebidas ilegais. Desde tenra idade, Masa estava convencido de que queria construir uma vida melhor para si mesmo. O bullying que recebeu quando criança só o tornou mais determinado e no ensino médio Masa decidiu seu plano de vida. Ele queria se tornar o empresário mais bem-sucedido do Japão. Ele idolatrava um homem chamado Den Fujita, que trouxe o McDonald's para o Japão. Masa passou horas quando adolescente ligando para o escritório do Den pedindo para falar com ele. Mas a recepcionista sempre lhe dizia que ele estava muito ocupado. Den ficou impressionado com a convicção desse garoto. Ele voou para seu escritório para vê-lo. Ele concordou com uma reunião de 15 minutos com Masa, que lhe pediu conselhos. Don't give me the right answer, so I said, okay, this is a waste of my telephone bill. So I flew into Tokyo and I said, I came because the phone call becoming more expensive than air ticket. What business should I do? Computer, that's the one. A outra recomendação foi simples. Masa deveria ir para a América. Masa imediatamente levou esse conselho a sério e com apenas 16 anos, ele foi para a Califórnia para perseguir seus sonhos de negócios. Ele retocou seu inglês e depois foi para uma escola secundária americana. No entanto, apenas alguns dias ele percebeu que isso estava demorando muito e convenceu a escola a deixá-lo fazer o vestibular mais cedo. Embora Masa fosse muito inteligente, ele não estava realmente pronto para o exame. Mas, de alguma forma, ele conseguiu passar em menos de um mês depois de se matricular. Como um estudante do ensino médio americano, se formou e foi estudar Economia e Ciência da Computação, na Universidade da Califórnia. E é claro que ele também precisava de dinheiro, e perguntou aos seus amigos se havia algum emprego onde ele pudesse ganhar $10 mil por mês, mas só trabalhar 5 minutos por dia. Seus amigos, obviamente, achavam que ele tinha perdido a cabeça. So I said, okay, what is the best, most efficient use of my time? It's invention. So I set the alarm clock 5 minutes. Come, invention, come, right? E foi aí que você deixou o like nesse vídeo. Masa passava 5 minutos todos os dias a inventar novas ideias para poder patenteá-las e vendê-las. Claro que nem todas as ideias eram ótimas, mas havia algumas pérolas lá, porque Masa percebeu que havia 3 abordagens para vir com suas ideias. A primeira foi procurar soluções para problemas que tinha na sua vida. Por exemplo, quando seu lápis redondo continuava a rolar para fora da mesa, ele considerava um lápis quadrado ou hexagonal. A segunda abordagem era olhar para as coisas da perspectiva oposta, como pegar algo grande e tornando-o menor, ou pegando algo vermelho e tornando-o branco. Por exemplo, ele criou um semáforo com formas diferentes para que os daltônicos pudessem dizer em qual fase a luz estava acesa. E a sua tática final para ideias foi combinar coisas existentes como fundir um rádio com um gravador, para obter um toca-fitas de rádio. Até o final do ano, Masa tinha um livro com 250 ideias de invenções diferentes. Masa decidiu que o melhor deles era um dispositivo de bolso que traduzia textos em diferentes idiomas. Ele então encontrou um professor de física que concordou em ajudá-lo a construir um protótipo. Masa então começou a gastar todo o seu tempo promovendo empresas para comprar seu novo dispositivo.
Ele pagou outro estudante asiático para tomar seu lugar nas palestras que ele estava faltando. Eventualmente, Massa encontrou uma empresa chamada Sharp, que concordou em comprar a patente do dispositivo por 1,7 milhões de dólares. Então, com apenas 19 anos, Massa era tecnicamente agora um milionário. Enquanto isso, como uma espécie de bico, Massa começou a importar máquinas de fliperama Space Invaders do Japão para os Estados Unidos, onde ele estava a instalando em bares e restaurantes. Já que era uma coisa nova, elas foram um grande sucesso. E em apenas 6 meses, Massa importou mais de 350 máquinas fliperamas e teve um lucro de mais de $1 milhão. A beleza disso foi que porque ele colocou as máquinas a crédito e as importou de avião que era mais caro, mas muito mais rápido. Muitas vezes ele recuperava seu dinheiro com as máquinas antes mesmo de ter que pagar ao fornecedor da máquina. Era claro que Massa tinha grandes instintos empresariais. Claro que também de ser reconhecido que Massa simplesmente trabalhou muito. É compreensivelmente falar sobre os pontos negativos da cultura workaholic. Mas Massa-san trabalhava 7 dias por semana, dormindo o mínimo possível, porque ele gostava do processo e claramente estava valendo a pena. Massa sabia que queria usar o dinheiro que ganhou nos Estados Unidos para ajudar a construir um negócio ainda maior no Japão. I graduated, I went back to Japan because I promised to my mother that as soon as I finish my college, I will be back to Japan. So I kept my word. Ele começou a fazer brainstorming de novas ideias de negócios e mapeou 40 negócios potenciais que ele poderia começar. Então classificou-os com base em diferentes métricas. A melhor ideia era uma empresa que distribuía software de computador, e assim ele criou uma nova empresa chamada SoftBank. A essa altura, no início dos anos 80, a computação pessoal ainda estava nas fases iniciais, mas Massa estava extremamente otimista em relação à indústria, especialmente depois que seu antigo mentor o ensinou a se concentrar em computadores. Massa acreditava que a SoftBank se tornaria a top distribuidora de software no Japão. Na verdade, ele não tinha absolutamente nenhuma experiência com software. Ele contratou 2 funcionários para ajudá-lo e uma manhã ele estava no escritório e disse a eles que a SoftBank se tornaria uma empresa de bilhões de dólares. Mas ambos os funcionários logo começaram a pensar que ele estava louco, e eles se demitiram logo depois. E no começo parecia que aqueles funcionários poderiam estar certos. SoftBank lutou para decolar. Massa tentou iniciar algumas revistas para gerar interesse em computação, mas eles não decolaram bem. Também praticamente todo mundo estava dizendo para ele parar, como ele iria queimar todo o dinheiro que ganhou. Mas Massa os ignorou e continuou investindo cada vez mais dinheiro no negócio. Eventualmente sua persistência valeu a pena. Em seguida, aproveitou a onda de demanda na computação pessoal no início dos anos 90, e é por isso que você deve se inscrever aqui no canal, porque somos persistentes como Massa e queremos que você sempre aprenda coisas novas. A saúde de Massa-san. Massa era viciado em trabalho, então um desastre começou na vida dele. Massa começou a se sentir cada vez mais doente e foi diagnosticado com hepatite crônica. Ele ficou acamado no hospital, e o tratamento demoraria. O médico lhe disse que não havia garantia que eles seriam capazes de curá-lo. Massa tinha finalmente sua empresa funcionando com sucesso e agora ele estava enfrentando o fato de que ele poderia não ter muito tempo de vida. Ele tinha uma filha que tinha apenas 1 ano e a sua esposa estava grávida de outro filho. Para complicar ainda mais as coisas, Massa tinha pegado um empréstimo do banco para ajudar a financiar sua empresa. E ele sabia que eles iriam retirar seu financiamento se descobrisse sobre sua doença. Então Massa teve que manter a fachada de que estava tudo bem. Ele saía sorrateiramente do hospital para comparecer às reuniões da empresa. Mas, felizmente, Massa se recuperou. Agora começa a caça de unicórnios. Mas deixamos para a parte 2 para esse vídeo não ficar muito longo. Se vocês querem uma segunda parte, comente "eu quero". Se eu tiver mais de 10 comentários, farei a segunda parte. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser avisado dos novos vídeos. Falou!